Eu parei de usar as redes sociais e o que mais me chocou não foi largar o meu vício, mas sim o que aconteceu depois disso. Bom, mas pra essa conversa eu realmente precisava de um café. Eu desinstalei o meu TikTok há mais de 3 meses. E o meu Instagram, a história é um pouco diferente. Eu vou te contar o porquê. E aqui, ó, eu vou ser bem vulnerável contigo. A minha hora diária no celular tava aproximadamente 7 horas por dia. Eu sempre falava que eu ia assistir só 10 minutos de TikTok. Quando eu passava, eu tava ali fazendo uma disputa mental comigo mesma. Ah, não, até 12h20 a gente vai ficar aqui. Depois a gente se arruma rapidinho pra ir pro trabalho. Eu já cheguei a me atrasar a ir pro trabalho porque eu acabei ficando muito tempo nas redes sociais. Gente, eu não sei vocês, mas se vocês não acham isso louco, eu acho. Quando eu resolvi criar o meu canal no YouTube, é para desenvolvimento pessoal, dentro das áreas que eu queria melhorar, nesse experimento que eu fiz da minha vida, dos 180 dias mudando, dentro delas estava melhorar minha leitura, melhorar meus treinos, melhorar minha cognição, melhorar meus estudos. Durante esse experimento, né, vivendo isso na prática, eu percebi uma coisa. Todas essas áreas que eu vinha procrastinando há muito tempo, era culpa do celular. A culpa eu sei que é minha, mas devido ao celular. Porque ele rouba a tua atenção de uma maneira que tu não percebe. Não é à toa que várias vezes tu fala, eu vou ficar 10 minutos, quando veja se passou 1 hora. Mas eu vou assistir só esse vídeo, quando vê tu nem assistiu o vídeo que tu queria, que tu assistiu outra coisa. Eu não tô aqui pra julgar as redes sociais, eu não tô aqui pra te julgar. Eu tô aqui pra me julgar, pra melhorar quem eu sou e fazer um experimento social. Eu não estou aqui sendo uma mulher da caverna e falando, meu Deus, vamos desinstalar tudo. Eu estaria sendo hipócrita porque eu estou usando uma plataforma social. Se a gente não controlar como a gente usa a internet vai nos controlar. Sem perceber, tu tá dentro do capítulo 11 da série 180 dias mudando a minha vida. Eu resolvi usar um dos capítulos pra falar sobre esse tema. Eu só consegui melhorar minha leitura quando eu diminuí meu tempo de tela. Eu só consegui melhorar minha cognição e meus estudos largando os vícios da rede social, conseguindo treinar minha mente para ficar mais focada e aí sim começar a estudar. Mas aqui, ó, para essa introdução realmente não ficar muito grande, eu realmente preciso me arrumar para ir trabalhar. Durante esse vídeo eu vou te contar tudo o que eu fiz para conseguir abandonar as redes sociais. Não 100%, porque eu ainda estou fazendo esse experimento. Enfim, meu novo livro chegou, eu tô empolgada para ler ele. Vou levar ele pro trabalho que eu leio no meu intervalo. Continua assistindo esse vídeo, porque vai valer a pena, eu te prometo. Agora já é 1h40, eu estou pronta para ir trabalhar. Como eu trabalho como chefe de cozinha, o meu trabalho é totalmente braçal, o que já me ajuda a não usar as redes sociais. Porém, sempre no meu intervalo, durante 30 minutos, o mais gosto de fazer é levar o meu livro e ficar lendo. Assim eu não fico só usando o Instagram, as redes sociais. E antes o meu intervalo passava voando. Agora eu realmente descanso no meu intervalo e volto pro trabalho muito mais enérgica do que antes. E é nesse simples momento de só contemplar a vida sem ficar usando o Instagram enquanto eu caminho até o meu trabalho, que já faz todo esse desafio que eu tento de largar as redes sociais valerem a pena. Sabe quando tu tá no banho ou tá fazendo algum trabalho braçal e parece que teus pensamentos fluem muito mais? Com o meu trabalho na cozinha eu percebi isso, é o momento que eu mais consigo relaxar a minha mente, porque às vezes a gente acha que tá descansando enquanto usa as redes sociais, mas quando a gente para de usar de fato a gente fica mais cansado ainda. Bom, agora são 10 horas da noite, eu tô voltando pra casa e normalmente esse é o horário que eu ficaria no Instagram por bastante tempo, ao invés de só fazer uma boa higiene do sono e tentar ir dormir o mais cedo possível. Normalmente eu ficava enrolando bastante na cama. O trem vai passar e faz barulho. Bom, esse é o momento que eu percebo que eu deveria comprar um microfone para este canal no YouTube.
Muito bom dia. É assim normalmente que tá acontecendo as minhas manhãs, longe das telas, longe do celular. Eu consigo me lembrar que antes do desafio começar, as minhas manhãs normalmente começavam já no Instagram. A gente acorda depois de um dia cansativo de trabalho e a gente, sem pensar, subconscientemente, a gente já abre o telefone. E os estudos, eles não estavam implementados na minha vida. Antes de eu me propor a fazer esse experimento social, se é assim que eu posso chamar, de ficar sem as redes logo que acorda, era completamente diferente. Hoje, sentar aqui e fazer as minhas 30, 40, 1 hora de estudos por dia não é mais algo maçante como era no início. Então eu só parei pra reparar tudo que eu já conquistei fora das redes. Eu ainda consumo bastante YouTube. E aí tu pode perguntar, nossa Laura, mas tu está criando conteúdo para nós assistirmos. Mas é totalmente diferente um tipo de conteúdo que vocês estão assistindo aqui do que ficar rolando Reels do Instagram de vocês e o TikTok o dia todo e nada acrescentar na vida de vocês. Já são 8h30 da manhã, eu preciso estudar para minha prova de inglês e depois já vou ir treinar. A minha hora favorita do dia é a hora do pão com ovo e o pão com a geleia. Agora eu tô me acostumando um pouco mais com a dieta de ganho de massa muscular. No início era bem difícil de conseguir comer tudo, mas agora tá indo. Bora lá treinar. E agora é aquele momento que eu chego do treino e que normalmente o que eu fazia antes? Eu já chegava, me jogava no sofá, abria o Instagram, falava que ia ser só 10 minutos. Na verdade, eu ficava ali por 1 hora e não fazia o que eu precisava fazer antes de ir pro trabalho. Aí eu ficava boa parte da manhã mexendo no celular e falava, nossa, eu passei boa parte da minha manhã usando o celular, agora eu tô aqui trabalhando pra outra pessoa e eu não tô aproveitando a minha própria vida, fazendo as coisas pra mim. Então, ao invés de eu chegar e ficar no celular e dar margem pro erro, eu já vou direto pro banho, tomo aquele banho de água meio gelada, começo a fazer o que eu preciso fazer, seja estudar, preparar meu lanche pro trabalho, ler o meu livro, seja o que for. Mas eu não dou margem pro erro. Então eu vou tomar meu banho, lavar o cabelo e organizar as coisas, porque logo mais eu tenho que trabalhar. O bom de morar perto do trabalho é isso, dá pra ir a pé caminhando. Por muito tempo eu ficava escutando música. Agora eu tento fazer uma coisa de cada vez. Se eu tô andando, eu não fico escutando música o tempo todo. Eu tento fazer uma coisa de cada vez, pra não viciar meu cérebro em tanto estímulo. Muito bom dia, com o meu café. Eu já acordei e fui direto pra cadeira dos estudos estudar. Porque se eu acordasse e ficasse no celular, eu sabia que eu ia procrastinar os meus estudos. Se vocês estiverem escutando gritos, é das crianças que estão na piscina aqui do prédio do lado, ok? Hoje, nós vamos em uma cafeteria. Eu amo ler em cafeteria. E eu sempre falo isso pra vocês. Se vocês puderem dar uma romantizada na vida... Criança gritando. Se vocês puderem dar uma romantizada na vida de vocês, eu super aconselho. Porque eu faço isso e parece que traz um pouco mais de alegria nesses meus dias que eu fico mais sozinha. Eu estou de folga, hoje eu tô de folga. Vocês sabem que eu amo gravar no meu dia de folga porque eu tenho mais tempo de gravar conteúdo e editar pra vocês. A maioria das pessoas folgam sábado e domingo, só que eu trabalho sábado e domingo. Eu tava folgando quarta e domingo. Mas meu chefe sempre troca os meus dias, então é uma montanha russa. Mas essa semana eu tô de folga quarta e quinta. Mas é isso, vou terminar de tomar meu café aqui e treinar, e depois a gente vai catar uma cafeteria legal pra gente conhecer. Eu tava aqui ajeitando minha bolsa pra sair de casa, já tomei café e organizei. E eu só queria mostrar o livro que eu tô lendo, que é esse daqui. É a mesma escritora do livro que eu fiquei viciada. Tu sabe que eu tentei ler 3 livros esse ano, e os 3 livros
praticamente eu não consegui terminar. Apenas um que eu consegui terminar, mas foi aquela leitura que eu falei que eu fiquei insatisfeita de ter feito, porque foi uma leitura por bater meta, e isso pra mim não faz sentido nenhum. Eu não quero ler um livro porque eu preciso bater uma meta. Nossa, quero parecer intelectual. Eu quero ler um livro que realmente vai me acrescentar. Eu sei os benefícios que a leitura traz na vida da gente. E eu comecei a me julgar, porque eu comecei a achar que se eu lesse romance, suspense, outros tipos de leitura, ela não seria válida. Amiga minha me falou uma coisa que me deu no meio. Ela falou: Laura, toda leitura é válida. Primeiro, porque toda leitura te distancia das redes sociais. Toda leitura exige uma coisa, foco, demanda muito da tua imaginação, porque o romance, né, quando tem personagens, ou quando a pessoa tá contando uma biografia da vida dela, começar a imaginar essas cenas, e tudo isso exige foco e presença, que é um grande benefício que a leitura nos traz. Os dois livros são da mesma escritora, só que esse me prendeu muito, e depois que eu li ele, e gente, foi o primeiro livro da minha vida, de 330 páginas, que eu li em 2 semanas. Eu realmente fiquei muito feliz, só que quando eu terminei ele, eu fiquei um pouco sem chão. Levou uns 3, 4 dias pra eu achar um outro livro, e eu sou bem indecisa, então eu fiquei na dúvida. Mas, indicação da minha amiga, mesma escritora, o nome dele é Nunca Minta. Agora vamos treinar. Eu preciso continuar falando sobre o que a gente conversou lá na introdução do vídeo, tu lembra? Falei que eu parei de usar o TikTok há mais de 3 meses, mas que o Instagram a história foi um pouco diferente. Não inventa de apagar todos os teus aplicativos de um dia pro outro, porque eu já fiz isso mais de 3 vezes. As 3 vezes que eu excluí os meus aplicativos, um dia eu me senti tão mal, tão ansiosa, porque depois que a gente fica ali rolando Reels, rolando TikTok, seja verdadeira, a gente se sente uma amoeba, a gente se sente uma bosta. Eu entendo, tá? Eu já tô tentando me desapegar das redes sociais há mais de 1 ano. E teve um dia assim que eu acordei, mais de um dia na verdade, que eu excluí o aplicativo. Sabe o que aconteceu depois? O famoso efeito rebote. É a mesma coisa na alimentação. Imagina, tu é uma pessoa que é acostumada a usar 14 horas por dia ali o celular, 7 horas por dia, tu é viciada ou no TikTok ou no Instagram, tu vai lá e simplesmente deleta tudo. Tu acha que isso vai ser algo coerente? Não vai. Vamos ser realistas. Todas as vezes que tu tentar fazer isso, vai gerar um efeito rebote e tu vai voltar a usar as redes. Eu sei que existem exceções. O meu namorado, ele foi um grande exemplo pra mim. Eu não uso o Instagram e nem o TikTok há mais de 3 anos, se eu não me engano. A gente tá na Austrália 3? Não, há uns 2 anos. E eu vi nele, eu me inspirei muito nele, porque eu vi como ele melhorou como pessoa. O foco, o estudo, a leitura. E ele falou o quanto ele parou de se comparar com outras pessoas, o quanto ele começou a viver mais a vida dele de verdade. Quando a gente usa muito tecnologia, a gente fica com a mente mais embaralhada, mais mascarada. Às vezes a gente começa a querer uma profissão, a querer uma vida que outras pessoas querem, não nós. Só que a gente, sem perceber, é moldado pela internet. Quando ele me falou todos esses benefícios, eu fiz vários testes. Só que comigo não funcionou como ele. Simplesmente excluí o Instagram. Teve um efeito rebote, eu baixei o aplicativo de novo. Eu só consegui depois de ter feito o desafio. E se a gente olhar nos meus vídeos anteriores, o que eu fiz? Qual foi a estratégia? Eu baixei um aplicativo, já falei dele 1000 vezes, vou falar aqui pra quem é novo, desculpa ser repetitiva, mas é esse aplicativo aqui que tu consegue restringir as tuas horas no celular. Ele falou: Laura, primeiro coloca 10 da manhã até as 8 horas da noite. Porque antes eu usava antes das 10 da manhã. Eu já acordava às 6 da manhã e já pegava o Instagram. No início foi estranho, gerou abstinência, foi muito difícil. Depois de 2 meses, coloquei que eu só poderia usar do meio-dia até as 6 da tarde. Então eu conseguia passar a manhã inteira até o meio-dia sem usar o Instagram. Então percebam que foi passinhos de formiga. E não do nada, sabe? Então, se tu quer parar de usar as redes sociais, não seja radical, porque possivelmente vai ser difícil pra ti. Começa aos poucos. Aí sim eu resolvi excluir o aplicativo. Eu já tava usando muito pouco por dia. O dia tava tipo 43 minutos por dia. Não era nada perto de quem usava muitas horas no Instagram por dia. Eu acho que já vai fazer quase 1 mês que eu tô sem meu Instagram pessoal.
Tenham coerência com os atos de vocês, não sejam radicais, porque isso pode gerar depois uma certa frustração, um certo trauma. Muito que bem, para aproveitar o meu dia de folga, ainda é um dia bem ensolarado, eu ainda não almocei, então eu vou almoçar e depois eu vou pro shopping, porque eu tive uma ótima ideia de fazer um piquenique de final de tarde, convidar meu namorado, já que ele teve um dia de trabalho desgastante, eu vou convidar ele pra fazer isso, mas ele ainda não sabe, é surpresa, espero que ele aceite. Esse é o look de hoje pra ir no shopping, queria mostrar pra vocês. Bora lá, eu amo ir no shopping. Claro que eu tinha que passar na livraria. Muito bom dia de meu segundo dia de folga, quinta-feira. Lembrando que amanhã é sexta, sábado e domingo eu trabalho. Mas enfim, agora já vão ser 7 da manhã e vou estudar. E aí depois que eu estudar, eu me arrumo, vou treinar. Eu tô um pouco frustrada com a minha alimentação, porque nos últimos dias eu não segui muito bem a minha dieta. Hoje o foco é voltar pra alimentação e treinar mais pesado, porque eu tô sentindo que eu tô meio que desleixando. É aquilo, quando tu foca em uma área da tua vida, outra é meio que tu pensa que tu pode meio que abandonar. Não que eu não estou indo treinar, eu tô. Mas eu acho que meu treino podia ser um pouco mais intenso. E eu já treinei muito mais intenso do que atualmente. Agora eu já tomei meu café da manhã, estou pronta para ir treinar e uma das coisas que me deixam mais motivadas para ir treinar é quando... Gente, estou cheia de picada de mosquito na perna. Meu Deus. Uma coisa que eu estou insatisfeita, eu acho que eu ainda pego muitas vezes o meu celular durante os exercícios. Então, tipo, não enquanto eu estou treinando, né, pelo amor de Deus, mas tipo, às vezes eu tenho que esperar mudar do leg press pra cadeira extensora. Daí eu fico usando o celular, sabe? Eu queria hoje focar bem na academia, tipo, sentir o meu músculo treinando e não ir lá e fazer só mais um treino, sabe? Eu vim aqui numa cafeteria agora, eu tava conversando com a minha mãe por chamada de vídeo. E logo aqui ao lado da cafeteria tem um parque, então depois eu vou ler o meu livro ali. Eu precisava muito desse momento para me conectar com a vida, aproveitar o meu dia de folga, sem ruído na minha cabeça das redes sociais. E de noite estou pensando em fazer um nhoque com bacon e molho branco. Tô afim de fazer algo diferente, mas que não saia tanto da minha dieta. Então eu vou fazer um molho branco saudável, com menos gordura. A única coisa ruim aí é o bacon, mas isso releva. Hoje eu paro para pensar que eu já sonhei muito em estar aqui na Austrália e tudo que eu tive que fazer para poder morar aqui. Mesmo assim, a vida de imigrante ela não é fácil. Nesses dias de folga que eu tenho, eu sempre reflito, porque eu aqui há 3 anos, quase 4, mas mesmo assim parece o primeiro dia. É muito bom estar aqui. Agora já são quase 3 horas da tarde e eu me dei conta que eu nem almocei. E eu falei que hoje a minha alimentação ia ser boa, né? E também, né, dia de folga, dia de fazer lavanderia, dia de estender roupa, dia de organizar tudo, né? Mas eu juro que não dá vontade de ir embora dessa praia. Muito, muito bom. In a city painted with
whispers of the night. Bom, chegando ao final desse capítulo, eu queria fazer uma pequena reflexão com tudo isso que a gente viveu até aqui. A gente falou sobre redes sociais e eu tenho pensado muito em como, aos poucos, eu tenho vivido mais a minha vida real. E olha, eu ainda tenho muito a melhorar. Ainda escuto música demais, ainda me distraio com podcast às vezes, ainda não vivo 100% presente como eu gostaria. Mas o que importa não é a chegada, é a jornada. Eu sei que isso parece clichê, mas é muita verdade. Porque talvez nem exista um ponto final mesmo. Eu percebi que eu leio mais, ando menos ansiosa e minhas manhãs passaram a ter muito mais significado. Eu presto muito mais atenção nas pessoas, na vida, nas conversas, até nas aleatórias do dia a dia. Eu não me sinto mais tão alienada. E eu não tô aqui para demonizar as redes sociais. Eu só tô aprendendo a usar elas de um jeito mais consciente, com intenção, sem deixar que elas me consumam. Bom, a minha intenção em parar de usar as redes sociais não é para me sentir melhor que ninguém. A gente não se torna melhor por não usar as redes sociais. A gente se torna só mais presente na vida. A gente escuta melhor as pessoas. Eu sei que tu se sente cansada, assim como eu também me sentia e ainda me sinto muitas vezes quando a gente só fica olhando o Instagram, o TikTok. E tu não precisa excluir as duas redes. Tu precisa fazer o que faz sentido pra ti. Tu gosta muito do Instagram ou tu trabalha com o Instagram? Criei um perfil só pro canal no YouTube, para algo profissional? Não precisa excluir, apenas restringe as tuas horas e aprende a usar de uma forma mais inteligente. A única comparação justa que existe é com nós mesmos e com quem a gente foi ontem. Eu sei que há um mês atrás eu era pior do que eu sou hoje. E essa é a única comparação que eu quero fazer, com quem eu fui e com quem eu vou ser, e não com outras pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha significado muito pra ti. Eu espero que esse vídeo realmente gere uma dúvida na tua mente de eu tô vivendo só alienada ou eu realmente tô vivendo a minha vida? Pra onde a tecnologia tá nos levando? E será mesmo que eu tô consumindo da maneira certa? Será que eu não tô sendo muito influenciada? Será mesmo que eu preciso dessa roupa que fulana falou, que eu sigo ela? Se questione. Porque a nossa mente é muito rica e tá sendo um desperdício a maneira com que a gente tá emburrecendo o nosso cérebro. Esse foi o capítulo 11 da série 180 dias mudando a minha vida. E se gostou desse vídeo, não esquece de dar o like para ajudar o canal, se inscrever no canal para fazer parte da comunidade e me conta aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo. Ou compartilha a tua história comigo, porque eu vou adorar saber. Um beijo e a gente se vê semana que vem. Tchau!